Meu pai era aquela famosa de beber por... o bebê por esporte, o bebê socialmente, obrigado por lembrar a palavra, né? Então saía do final de trabalho, aí tomava aquele famoso uísque, não sei o que, a cervejinha, mas era tudo de boa. Só, aquela famosa, isso 50 anos atrás, era uma coisa, né? E aí isso foi se agravando quando a gente mudou para o interior, numa cidade menor e tal. Tô falando de Batatais, uma cidade do lado de Ribeirão Preto, onde eu cresci, a minha infância, adolescência foi ali. Meu pai começou a piorar muito, então tinha dias que ele saía do trabalho e, por exemplo, a época de hoje, ele ganhava, por exemplo, R$2.000 num dia, cortando cabelo. Ele gastava os R$2.000 no bar, bebendo, com jogatina, bilhar, baralho. Ele sempre começou a misturar outras coisas. Começou a viciar isso tudo. E aí a gente começou a crescer com esse problema. Então, assim, eu com 10 anos de idade, eu comecei a ver meu pai... Isso foi, assim, nesses 3 anos, isso foi se acumulando. Quando eu fiz 10 anos, eu vi meu pai chegar em casa bêbado, batendo na minha mãe, pegando faca pra ir pro bar pra brigar com os amigos por causa de dinheiro, de jogo, essas coisas todas. Então eu cresci nesse ambiente conturbado. Ao mesmo tempo, eu era obrigado a ir pra igreja. Né? Como eu falei, minha mãe era católica e tal, teve um tempo... Mas obrigado a ir pra igreja católica. Obrigado pra igreja católica, porque minha mãe era muito... devota, fervorosa, aquela coisa toda. Então eu fiz primeira comunhão, fiz catecismo, fui coroinha de padre. Como eu sempre cantei, sempre gostei de cantar, aquela coisa toda. Então eu sempre era o escolhido para ser o coroinha, para cantar na missa, tal, no momento da hóstia, aquela coisa toda e tal. E quando eu fiz 10 anos, eu comecei a ver essa mudança no meu pai. Eu comecei a entender mais a vida, obviamente, e comecei a ver essa loucura toda. Minha mãe teve que começar a trabalhar, eu com 8 para 9 anos, minha mãe teve que começar a trabalhar de empregada doméstica e de merendeira, né? Fazer merenda para as escolas. Porque meu pai começou a gastar essa grana toda, né? E quando eu falo isso, até é legal deixar claro isso pra galera, eu não falo isso com raiva, com ódio do meu pai hoje, eu falo com um sentimento de tristeza e de saudade, porque ele não tá mais entre a gente, né? Ele faleceu, já tem 30 anos, agora esse ano vai fazer 30 anos que ele faleceu. Ele tinha 50 anos quando ele faleceu. Meu Deus. E eu tinha acabado de fazer 15. Você tinha 15? Eu tinha acabado. Ele faleceu em junho e eu faço em maio. Mas contando a história para tentar encurtar aqui, apesar de ser um podcast, né? A gente tá sem encurtar não, pode contar pra gente aí. Eu comecei a ter que trabalhar, cara. Então, assim, acho que abril ou março, antes de eu fazer 11 anos, eu comecei a trabalhar de garçom para poder ajudar em casa, né? Então, com 11 anos foi meu primeiro trabalho, eu nunca mais parei. Eu trabalho há 35 anos. Então, assim, foi interessante, foi bom por um lado, mas foi ruim por outro, porque eu acabei tendo que somar uma responsabilidade que eu não estava preparado, não no sentido de trabalhar. O trabalho para mim foi muito bom, me dignificou dentro daquilo que eu entendo. Hoje eu sou formado em algumas situações da minha vida, do meu caráter, e eu agradeço muito a essa responsabilidade. Mas acontece que eu tive uma responsabilidade de pai na casa. E você é roubado porque eu sou o filho mais sua velho. Infância, né? Exatamente. Então, quando eu conheci isso tudo, eu comecei a conhecer pessoas muito mais velhas que eu. Então, eu comecei a andar com pessoas de 19, 20 anos. Isso para uma criança de 11 é muita diferença nessa fase de idade. A gente fala hoje, pessoa de 30 para 40, a gente não tem essa diferença. Mas você fala de 11 para 20, é uma diferença muito grande. Então, nisso eu comecei a me envolver com essas pessoas. Naquela época, eu tinha muito problema com gangue. Existia muito isso, né? É mesmo? Gangue, interior de São Paulo, essas coisas de briga, de bairro e tal. Então eu comecei a me envolver com essa galera, aí eu conheci a bebida. E tudo que eu vi em casa, meu pai chegar em casa, bater na minha mãe, algumas vezes ou várias vezes, eu tive que entrar na frente e apanhar pra não ver minha mãe apanhando, sabe? Trancava minha mãe no banheiro, assim. E o mais louco de tudo era que no dia seguinte, quando ele tava sóbrio, cara, era o melhor homem do mundo, velho. Meu Deus. Era uma coisa, assim, impressionante. Eu sempre falo... Como é que fica a cabeça, né? Da criança. Eu falo assim, eu lembro, o que eu falei, eu lembro com saudosismo, mas ao mesmo tempo com essa tristeza, mas isso não me machuca mais há muitos anos, mas assim, ele no outro dia de manhã, cara, ele ia pro trabalho, e aí na hora do almoço ele voltava com doce. Eu nunca me esqueço, eu sou fã daqueles doces de abóbora de boteco, aqueles bar, aqueles os podrão com Coca-Cola, adorava aquilo. E ele trazia um daquele todo dia, cara, assim, ele fazia as loucuras. Sabia o que fazia, muitas vezes não sabia como foi o âmbito da situação, mas sabia. E aí ele vinha com alguma coisa para querer agradar e tal e tudo mais, e pedia perdão. E a gente entendia, via que existia assim, uma verdade no que ele falava, óbvio. Mas o lance do vício, cara, é o que a gente fala, o vício, o pecado, quando ele começa a viciar você
Quando ele faz com que você... Porque pecador todos nós somos. Nós vivemos, nascemos em pecado. O salmista diz isso, mas a gente precisa lutar contra ele. Por isso que o nosso espírito tem que estar fortalecido. Quando a gente não tem o espírito fortalecido, a gente vive essa vida. Onde o pecado vira... Nós somos escravos do pecado que nos vicia no pecado. Esse é o grande problema. O que o pecado quer, o que o inimigo, o diabo quer, é viciar a gente no pecado. O problema é que você é um pecador. Quando você assume que é um pecador, você assume que você precisa de mudança. Né? E a gente não vivia isso. O que eu falei, a gente vivia uma vida religiosa, mas muito... na base do autoritarismo, da imposição, vem de família, não sei o quê, aquela coisa toda. Minha mãe não era nem para casar, minha mãe estava pronta para ser freira. Né? Ela cantava no coro da igreja, então ela tinha aquele, se não me falha a memória, negócio das três, eu não sei explicar direito, mas é uma coisa das Três Marias. E ela cantava, ela conheceu meu pai, se apaixonou pelo meu pai, né? A gente, se fosse o homem, fala que abandonou a batina, não sei como é que fala na mulher, né? Mas assim, ela desistiu, foi o primeiro homem da vida dela, foi a paixão da vida dela. Então, suportou muitas coisas, viveu muitas coisas. E nisso tudo que aconteceu, cara, eu vi, assim, a minha vida se destruindo, se desfalecendo, literalmente. E aí você começa a se envolver com álcool, sim, isso com drogas, 11 anos. Ali com 11 maconha anos. E bebida. Meu Deus. Muita bebida, muita bebida. E aí tinha aquele lance que eu te falei dos amigos, da gangue e tal. Amigos que eram amigos mesmo, assim. A gente curtia as mesmas músicas, tinha as mesmas ideias e tal. E a gente começou a se envolver com essas coisas, assim, a gente não tinha grana para comprar as coisas, eu comecei a roubar as coisas. Então eu entrava nos mercados e roubava as bebidas para fazer os bailinhos de final de semana, né? Às vezes tinha que sair fugido, às vezes chegava... Meu pai, por exemplo, é um paradoxo muito louco, assim. Meu pai cortava cabelo do delegado e... Na semana seguinte, as pessoas iam falar que a gente tinha ido roubar a coisa e que precisava tomar jeito. Sabe aquele negócio? Nunca fui preso. Mas assim, as pessoas sabiam quem eram. Ia até minha família, isso me envergonhava demais. Quer dizer, envergonhava a minha família naquele momento. Hoje eu entendo isso, né? Mas naquela época eu não entendia. Então assim, eu via minha mãe sofrer muito, sabe? Apesar de não ter uma visão protestante, de libertação mesmo, assim, de conhecer o Cristo Salvador, o único caminho, minha mãe sempre foi uma pessoa muito boa, muito. E... na devoção, ela imaginava estar fazendo a melhor coisa do mundo, entende? Então, eu vejo a verdade e vejo Jesus operando na vida dela até nesse momento, sabe? Então, assim, as coisas foram piorando, eu continuei trabalhando e eu piorei, porque eu vi meu pai piorando, né? Até um dia que eu vi meu pai sair de casa com uma faca e ir lá e dar uma facada num amigo dele no bar, porque eles brigaram por causa de jogo. Meu pai ficou preso uma noite, só que o delegado da cidade era o cara que cortava cabelo com meu pai. Então, assim, você imagina a cena. Né? Tipo, não deu nada sério, óbvio, tipo, né? Mas teve o processo da situação. E aí eu comecei a olhar e falei, cara, eu vou ser pior que meu pai. É mesmo? Porque eu me senti muito revoltado. Tipo, eu não tinha... A minha alegria era ou beber ou fumar maconha, mas principalmente a bebida, muita bebida, né? E fumar. Quando eu conheci porque meu pai fumava demais. E aí, quando eu conheci o cigarro... através de amigos, não, aquela famosa história dos anos 80 e tal, não, é só pra fazer charme, porque as pessoas achavam bonito na televisão, ficar aquela porcaria. Filmes, exatamente, aquela desgraça lá, e de ficar fumando, e eu me viciei naquilo. Né? Eu com 12 anos, cara, eu fumava 3 maços de cigarro por dia, 60 cigarros, Meu Deus. Juro pela minha vida. Tem que falar pela nossa vida. Foi muito pesado. E assim, eu fazia tudo aquilo ao mesmo tempo que eu estava me viciando, mas era uma coisa automática de querer ser pior do que aquele que estava me maltratando. Uma rebeldia. Exatamente. A rebeldia da pré-adolescência, que já existe naturalmente de querer descobrir, só que com uma vida totalmente destruída. Ao mesmo tempo que a gente tinha uma casa, não sei o quê, a gente começou a perder tudo. Então, a gente, durante pelo menos um ano, assim, a gente foi sustentado pelos vizinhos, pela família. Meu pai tinha muitos irmãos, são 7 irmãos. Minha mãe tem 9 irmãos, tinha, né? Foram falecendo. Mas na época todos eram vivos. E a gente recebia cesta básica, a gente vivia disso, porque a gente foi morar na periferia, que é uma casa de Coab na época. Né? Então, assim, tudo virou de ponta cabeça pra gente, né? Foi uma coisa muito doida. A gente não tinha grana, não era rico, não era nada disso, mas a gente tinha uma vida tranquila pros anos 80, né? Uma vida de classe média baixa, mas tranquila. A gente viveu limbo, assim, durante 2 anos, 3 anos. Quando meu pai descobriu o câncer, ele tinha 47 anos e eu tinha 12. Aí a nossa vida caiu mesmo, ponta cabeça. Minha mãe teve que trabalhar em 2 empregos, como eu falei. Ela trabalhava de empregada doméstica, começou a fazer trabalho com merendeira também. Eu tive que trabalhar, então eu trabalhava de garçom, eu entrava às 6 horas da tarde no serviço, saía 1 da manhã, 1h30, chegava em casa, dormia, acordava às 6, 6h30 para ir pra escola. Então chegou uma hora que eu tive que parar de estudar.
né? Ou tinha que escolher. A minha prioridade era ajudar em casa. Apesar de toda aquela loucura que eu falei pra você, eu sempre chegava no final do mês e dava grana pra minha mãe. Olha só. Entende? E tinha um senso de responsabilidade em relação ao que estava acontecendo, mas ao mesmo tempo, o outro lado, que a gente não é tratado, é aquilo que eu ouvi uma vez falar: não adianta você ser 90% sarado, você tem que ser 100% curado, né? Porque aqueles 10% vai contaminar de novo, não adianta.